Números capítulo 19, dos versículos 1 ao 8, nós podemos ler assim: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e hisopo, e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes, e banhará sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. Amém? Essa é uma passagem bíblica que mostra quando o Senhor estava dando as leis a Moisés. Moisés e Arão, eles haviam saído do Egito com o povo de Israel que era cativo, eles eram escravos na terra do Egito, e Deus levanta Moisés, e Moisés com seu irmão Arão e com sua irmã Miriam, os 3 levam aquele povo em direção à terra prometida. E nós já sabemos que no meio do caminho acontecem algumas coisas. Esse povo, por duvidar de Deus, por eles terem murmurado contra Deus, por eles terem se rebelado contra a direção do Senhor, eles ficaram no deserto 40 anos, até que toda aquela geração morreu. Mas antes disso, Deus deu algumas ordenanças para Moisés e orientou ele ensinar o povo a fazer certas coisas. E uma das coisas mais emblemáticas, mais importantes que foram feitas nesse período no deserto foi a construção de uma tenda chamada tabernáculo. Era como se fosse um templo móvel que podia ser desmontado e montado o momento que fosse necessário. E ali eles montavam aquilo no meio do deserto, e todas as 12 tribos de Israel acampavam ao redor daquele tabernáculo. Todos acampados ao redor de uma tenda onde Deus ali ele se manifestava. Ali ele manifestava o poder dele naquela tenda. E aquela tenda foi chamada de tabernáculo. Por 40 anos, aqueles homens e mulheres, eles desmontavam aquele tabernáculo quando Deus mandava eles seguirem no deserto. Tinha uma nuvem, que essa nuvem se deslocava, e quando a nuvem começava a andar, eles tinham que desmontar todo aquele tabernáculo, tinham que desmontar todo o acampamento e seguir aquela nuvem. E onde ela parasse, e se ela parasse em outro lugar no deserto e descesse sobre a superfície ali do deserto, ali eles montavam novamente. E junto com a instrução do tabernáculo, Deus ensinou eles a oferecerem um monte de sacrifícios, várias formas de sacrificar animais, e que nós sabemos hoje que esses sacrifícios, eles apontam para o sacrifício de Cristo. Eram sacrifícios que foram ordenados por Deus para serem feitos de uma maneira correta, de uma maneira delicada, cheia de detalhes, porque apontava para a vida, para o ministério e para a morte do Senhor Jesus, e aquilo que Ele ia fazer na nossa vida. Deus ele orientou que ovelhas, cabritos, bodes, touros fossem oferecidos a Ele. E muitas pessoas não entendem direito que sacrifícios eram esses. Deus mandava matar esses animais para deixar lá caído num lugar solto? Não era assim. Eram sacrifícios ritualísticos, onde antes desses animais serem mortos, eles eram apresentados a Deus. Uma boa parte desses animais, eles na realidade serviriam de alimento para a pessoa que ofereceu, para o sacerdote que trabalhava no templo. É como se você fosse fazer um churrasco na sua casa, e antes de matar aquele animal para queimar ali no churrasco, você fizesse uma oração a Deus e apresentasse ele a Deus. Você fazia uma dedicação daquele animal para Deus, e aí você o sacrificava. Algumas ofertas, o animal tinha que ser queimado completamente no fogo, não era para sobrar nada, era para queimar até virar cinzas. E outros eram para ser consumidos.
Tinha todo um ritual, tinha que tirar as vísceras dos animais, tinha que tirar as fezes dos animais. Se o animal tinha chifre, tinha que tirar chifre, tinha que tirar as patas. Como você prepara um animal para comer? A pessoa não come todas as partes do animal, não é verdade? Tem partes que, o couro tinha que ser tirado. Inclusive o couro, ele era usado até para enrolar a carne de volta e a pessoa levar o animal enrolado no próprio couro, como se fosse uma embalagem, tinham essas coisas. Eram vários sacrifícios que eram feitos. Tinha o sacrifício de holocausto, onde você destruía, queimava o animal completamente no fogo, e tinha o sacrifício de ofertas que a pessoa ela poderia depois, ela usava como uma alimentação. E quando tinham esses sacrifícios, eram dias de festas, eram dias onde todo o povo era conclamado a celebrar o Senhor, a comer. Mas aqui no capítulo 19 do livro de Números, esse capítulo específico é o único lugar que vai se falar sobre o sacrifício de uma novilha ruiva. O que é uma novilha? Uma novilha é uma vaquinha. É uma vaquinha. Primeiro, é fêmea, é um filhote de um boi e de uma vaca, que nasceu completamente vermelha. A pelagem dela tinha que ser vermelha. A palavra aqui, não sei como que está na sua Bíblia, está vermelha ou está ruiva? Vermelha? Na minha está ruiva, mas é a mesma coisa. Ela nascia completamente vermelha. E aqui Deus disse para Moisés que tinha um caso específico, e isso daqui não é um sacrifício. Isso daqui não é um sacrifício. Os sacrifícios eram para ser feitos dentro do tabernáculo, no altar de sacrifício. Ou então, anos depois, quando eles entraram na terra prometida, depois o tabernáculo foi substituído pelo templo. Salomão mandou construir um templo, e naquele templo tinha um altar do sacrifício, e ali eles degolavam os animais. Mas Deus, ele não mandou fazer isso no altar. Ele não mandou apresentar essa novilha vermelha, essa novilha ruiva, essa vaquinha vermelha. Deus não mandou apresentá-la como uma oferta ao Senhor. Ela não é uma oferta, ela não é um holocausto, ela não é um sacrifício. Por isso que ela passa até que batido. Ninguém fala muito desse evento, desse episódio que está aqui narrado na Bíblia. Mas Deus fala assim, este é o estatuto da lei. É como se Deus estivesse dizendo: tudo o que eu ensinei fazer pela lei de Moisés dos sacrifícios, só vai ter peso, só vai ter verdade, considerando essa novilha vermelha, essa novilha ruiva. É ela que autentica o ministério, é uma autenticação de ministério. Eu vou explicar o porquê. Olha o que ele fala: dize aos filhos de Israel que te traga uma novilha ruiva ou vermelha. Eu vou falar igual de vocês aí. Uma novilha vermelha que não tenha defeito. O que é um defeito? Qualquer tipo de defeito. Ela tinha que ser perfeita. Ela não poderia ter uma perna torta, ela não poderia ter uma mancha no corpo. Ela tinha que ser vermelha dos pés à cabeça. Inclusive, o casco dela também tinha que ser avermelhado. O casco do animal é como se fosse a unha dele. Até a unha tinha que ser puxada por vermelho. Então o que Deus está pedindo é algo muito difícil de acontecer. Não sei se você tem ideia do que é ter uma vaquinha ruiva no meio de um gado todo misturado. E numa época ainda que não tinha controle de engenharia genética. Você não poderia manipular os genes do animal e forçar ele a nascer. Se bem que Deus deu uma estratégia dessa para Jacó, lembra? Ele falou para Jacó que se Jacó pegasse um galinho de árvore e fizesse uns cortes, umas linhas naquele galho e colocasse diante das ovelhas de Labão quando elas fossem beber água, se elas olhassem para aquela varinha e depois elas se relacionassem entre elas, iriam nascer só ovelhas malhadas, salpicadas e manchadas. E com isso Jacó ficou rico, porque, enfim, você já deve ter lido essa história. Ali não foi uma engenharia genética, mas Deus deu uma estratégia sobrenatural, e Jacó, usando uma varinha lá cortada e colocando no lugar que elas bebiam água, as ovelhinhas que nasciam do jeito que Deus queria que elas nascessem, manchadas. E Jacó tinha feito um acordo com Labão. Labão tinha dito: beleza, vamos fazer o seguinte. Ele olhou para as ovelhas dele, elas eram todas de uma cor só. Ele falou: as que nascerem manchadas, salpicadas e malhadas são suas, esse é o seu salário. E eles acordaram isso, e Deus faz isso acontecer. Eu estou falando isso por quê? Porque num tempo onde você não tem engenharia genética, você fazer com que os animais nasçam diferente do que aquilo que a natureza diz,
não é possível. Amém? Então só aconteceu de maneira sobrenatural, quando Jacó, Deus orienta Jacó a fazer isso. E aqui nós vemos Deus falando assim, que os filhos de Israel têm que trazer uma novilha ruiva. Eles tinham ouro, prata, gado. Então imagina, não sei, cada família se tinha pelo menos umas 4, 5 cabeças de gado, né? Não sei, talvez alguns milhões de bois eles teriam, 1 milhão, 2 milhões, não sei, a gente não tem ideia de quantas ovelhas, quando nós vemos a história de Israel no deserto, dá a impressão que as coisas não são tão grandes, né? Mas elas eram enormes, era uma multidão de pessoas, uma quantidade exorbitante de animais, e Moisés fala, os filhos de Israel têm que trazer uma novilha ruiva, que deve ser 1 em 1 milhão, uma coisa mais difícil do mundo, que não pode ter defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo. O jugo era aquela peça de madeira que você colocava sobre o animalzinho, ou sobre o boi, para ele puxar a carroça, ou para ele carregar carga, ou uma pessoa sentar sobre ele. Tinha que ser um animalzinho que nunca tenha feito esforço nenhum, e depois eu vou até falar um pouco mais como que isso evoluiu até hoje. Tinha que ser um animal especial, todo vermelho, sem defeito, e completamente, vamos dizer assim, estéril de trabalho. Ninguém tocou, ninguém usou ele para trabalhar, ele está ali quietinho e ninguém mexeu com ele para nada. E aí você pensa, poxa, que difícil, né, arranjar um bichinho desse. E ele fala, e quando arranjar esse bichinho, vocês vão dar para Eleazar, o sacerdote, e ele tirará para fora do arraial. Então não é um sacrifício, não é um holocausto, não é algo que vai apresentar a Deus. Essa novilha vermelha, essa vaquinha vermelha, ela tem um destino certo. O destino dela é a morte, mas não é uma morte sacrificial, não é uma oferta alçada pelo pecado do povo, não, ela tem um destino específico. Tira para fora do arraial, coisa que nenhuma outra oferta era assim. Todas as ofertas eram lá no meio, lá no altar de sacrifício. Tira ela para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. Degolar é cortar o pescoço. Então Eleazar vai matar essa vaquinha. E aí nós vamos ver pela história, pelo tratamento que foi dado, até lendo historiadores, a vaquinha ela tinha que ter 3 anos, 3 aninhos de idade para poder ser sacrificada. Então é um negócio que você vai cuidar daquele bichinho por 3 anos. Então eu costumo falar para os irmãos, todo sacrifício na Bíblia, todo sacrifício que Deus ele exigia, eram de animais que a própria pessoa cuidava. É como você ter um bichinho de estimação, acho que alguns aqui devem ter, gato, cachorro, e depois chegar um dia Deus falar, agora você vai sacrificar ele para mim por causa do seu pecado. Você é pecador, você pecou, você errou, mas o seu bichinho vai pagar por você. É isso que Deus queria que os homens sentissem. O peso do pecado, porque um dia ele ia sacrificar o filho dele por nossa causa, para que nós sentíssemos, como se ele dissesse, se você sente tanta dor por um gatinho, por um cachorro, por uma ovelha, por uma vaquinha, o que você acha do Filho de Deus ser morto? É interessante, né? A pessoa, parece que quando um ser humano morre, as pessoas têm menos piedade do que de um animal. Você já percebeu isso? Parece que o ser humano é meio que normal, principalmente se a pessoa era ruim. Já foi, né? Não se esqueçam que naquele dia que Jesus morreu na cruz, ele estava com o nosso pecado nele, por isso que ele morreu. Ele era ruim ali naquele momento, porque nós somos ruins. Tudo que tem de ruim em nós estava nele. E aqui nós vemos, poxa vida, o animalzinho, a pessoa fica tão, né? Poxa, matou um bichinho, tadinho, não fez nada. O ser humano fez, ele tem que morrer. Mas o bichinho não, né? As pessoas falam assim, eu já ouvi tanto isso. O ser humano pode, mas Deus, querido, ele deu a vida não foi pelos bichinhos, ele deu a vida pelos seres humanos. Nós temos que rever os nossos conceitos, nós temos que questionar o nosso coração. E Deus inclusive até fez os animais para que fossem alimentos ao homem, ou não é verdade? Você fica com dó de pescar o peixe lá? A pessoa, pescar eu tenho dó, mas quando você vê ele prontinho, frito, você manda para dentro, ou não é verdade? Na hora do churrasco, eu não quero ver matar, mas se já está assado, está lá o filezinho lá, você manda para dentro. É assim, nós somos assim. Deus fez essas coisas para nós. Deus aqui ele não mandou fazer com violência, ele não mandou maltratar o animalzinho, não, ele mandou cuidar bem, porque aquele animal ele estava destinado a morrer.
E aí ele fala que Eleazar o sacerdote, versículo 4, tomará do seu sangue com seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Ele vai lá, pega, molha o dedo dele no sangue do animal a hora que ele morrer e vai fazer espirrando em direção à tenda. Ele não vai lá na tenda, ele não poderia. É um ritual de purificação que está acontecendo aqui. É esquisito, não é, queridos? Eu considero, é muito esquisito, parece outras coisas. Inclusive, algumas religiões copiam os rituais do Antigo Testamento, como uma forma de oferecerem sacrifícios a demônios. Não sei se vocês sabem disso, mas eles utilizam o mesmo ritualístico, sangue, animais, comparados com o Antigo Testamento, para destoar aquilo que Deus queria fazer. Mas não é o que nós vamos falar hoje. Mas que é esquisito, isso é esquisito. É fora do nosso entendimento e da nossa compreensão. Então queimará a novilha perante os seus olhos. O seu couro, a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco se queimará. É para queimar inteira. Não é para tirar nada dela. É diferente do que eram os sacrifícios. O sacrifício tinha uma preparação do animal. Tinha que tirar algumas coisas. Essa não, vai queimar toda ela. Toda ela. E o sacerdote tomará pau de cedro. Ele vai pegar madeira cedro, um pedacinho de uma madeira de cedro, que tudo isso tem simbologia. Isopo, que é uma flor, que ela tem a característica de parecer tipo um algodãozinho na ponta dela. O isopo, que significa pureza. E o carmesim. Carmesim era pegar um tecido de lã, tingido de vermelho, carmesim, que tinha uma cor exata. O isopo tinha que ser o isopo correto, o pau de cedro tinha que ser uma madeira correta, e ali ele ia pegar esses 3 elementos e ia queimar junto com essa vaquinha no fogo. E aí queima tudo junto com a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. Esse imundo significa impuro. Para trabalhar no templo, para fazer as coisas lá no tabernáculo, eles estariam imundos. E eu estou lendo isso, e você fala, tá, e isso aí, tudo o que significa? Significa que isso daí, se você ler adiante, a partir do versículo 9, ele fala, e um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a porá fora do arraial num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Então, queima a novilha vermelha, que é dificílimo de achar, uma novilha perfeita, sem mancha, sem mácula, né? Segundo hoje a história conta, ela podia ter no máximo 2 pelos de cor diferente. Ela não poderia ter mais que 2 pelinhos da cor diferente do vermelho. Se tivesse, no máximo 2. Se você encontrasse 3 pelinhos de cores diferentes no corpo dela, ela já não serviria mais. Então tinha esses detalhes todos para eles separarem. Você ia queimar essa novilha junto com a madeira, junto com o isopo e junto com o pano tingido de carmesim, e a cinza que sobrasse você ia guardar num recipiente, manter fora do arraial, num lugar limpo, quer dizer puro, e puro aqui é a pureza com sentido de não poder tocar em nenhum animal morto, nenhum osso de cadáver. Você pode ler o restante do capítulo. E para que é tudo isso? Isso tudo era para essa cinza ser colocada numa água. A água tinha que ser água que eles chamam de água viva, uma água tirada de fonte, não poderia ser uma água parada. E essa cinza nessa água servia para purificar tudo o que tinha relacionamento com a adoração a Deus. Era para purificar o sacerdote, era para purificar os levitas, era para purificar o templo, os utensílios do templo. Mas olha que interessante, na produção dessas cinzas, Eleazar fica impuro. O sacerdote fica impuro. O homem que recolheu as cinzas fica impuro. Todo mundo que está manuseando é considerado impuro. Eles têm que se purificar para só no dia seguinte eles poderem fazer o seu serviço no templo. Até aqui é explicação do que Deus está dizendo. E para nós, diretamente, isso não tem muita
muito sentido prático, não tem uma aplicação prática, a não ser que mais para frente eu vou mostrar que isso tem um pouco a ver com a vida de Cristo, como tantas outras coisas no Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus. Mas antes de nós vermos isso, nós temos que entender de lá para cá o que aconteceu com essa vaquinha vermelha. Então eles foram lá, encontraram uma vaquinha vermelha, queimaram ela, separaram as cinzas dela, prepararam a água da purificação, purificaram os sacerdotes. Aqueles primeiros homens ficaram impuros, mas depois foram purificados pela água, e aí Deus começou a se manifestar no meio do povo. Pois bem, depois dessa daqui, que Moisés sacrificou, teve uma outra, que foi sacrificada no período de Esdras. Já lá na época já do cativeiro da Babilônia. A segunda, só para você ter uma ideia do tempo que demora. E depois dessas duas, nós tivemos mais 7 novilhas registradas na história de Israel que foram sacrificadas desse jeito. Eles encontraram mais 7 novilhas vermelhas, do jeitinho que Deus mandou, e eles fizeram. Por quê? Porque essa cinza que você mistura na água para purificar os sacerdotes e purificar tudo, toda vez que você vai fazer o serviço no templo, uma hora acaba, não acaba? A cinza acaba, e você tem que substituí-la. Então tem que vir uma outra novilha vermelha para que você substitua as cinzas da anterior, ou complemente, ou continue. Tem gente que diz lá em Israel que precisa de ter as cinzas anteriores para misturar com a nova, inclusive. E isso já aconteceu por 9 vezes, desde que Moisés sacrificou a primeira. Moisés sacrificou a primeira, Esdras a segunda, depois foram 7 por pessoas que o nome deles não estão na Bíblia, estão em livros históricos judaicos. E ao todo, de lá para cá, 9 novilhas foram sacrificadas. Só que a última delas foi um pouco antes de Jesus estar no templo. De lá para cá, nunca mais teve o sacrifício de uma novilha vermelha. Primeiro, o templo foi destruído pelos romanos, não foi? No ano 70 depois de Cristo, o templo lá de Israel, aquele templo que havia sido construído, que era já o segundo templo, lembrando, o primeiro templo foi construído por Salomão, depois os babilônios, quando invadiram Israel, Jerusalém, eles destruíram o templo, destruíram a cidade, e depois o templo foi reconstruído por Zorobabel. Ele fez um templo pequeno, e depois Herodes ampliou e fez ficar grande, não igual era o de Salomão, mas o segundo templo, que era chamado de Templo de Herodes, já era um templo grande. E Jesus, na época que Jesus viveu, era esse segundo templo que existia lá. Mas o templo foi destruído pelos romanos, e de lá para cá, nunca mais foi sacrificada nenhuma vaquinha vermelha. E Israel, desde aquela época que os romanos destruíram o templo, desde aquela época eles têm no coração deles que eles vão um dia reconstruir o templo lá naquele lugar de novo. Eles têm isso no coração, desde aquela época. Eles foram dispersos por todo o mundo, e a nação de Israel se espalhou pelo mundo todo. E eles tinham no coração, um dia nós vamos voltar para a nossa terra e nós vamos reconstruir um nosso templo, que hoje nós podemos chamar de terceiro templo. Porque o primeiro de Salomão foi feito, foi destruído. O segundo, que Zorobabel começou, Herodes terminou, mas os romanos destruíram. Então tudo que nós vamos falar hoje tem a ver com esse templo que vai ser reconstruído. Jesus, ele numa certa passagem, lá em Mateus capítulo 24, ele falando sobre a sua vinda, sobre o fim dos tempos, sobre as coisas que iam acontecer nos últimos dias, ele fala que um dia, um homem que a Bíblia nos apresenta como o anticristo, aquele que se levanta contra Deus, um dia esse homem que ele chama de abominação da desolação, ele vai entrar no lugar santo dentro do templo, e ali ele vai cometer algo abominável. Jesus falou que isso ia acontecer no futuro. Só que ele falou que isso ia acontecer no futuro, minutos depois de dizer: vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso dá um nó na cabeça de quem está ouvindo. Calma aí. Eu saio, né? Se você ler lá em Mateus capítulo 24, ele estava com os discípulos no templo, e ele vinha saindo do templo, e os discípulos olham para o templo e falam: Senhor, que magnífico isso, que coisa impressionante, olha essas pedras preciosas, essas colunas, que coisa magnífica, glória a Deus. E aí Jesus vira, imagina aquele olhar dele assim de tipo, vocês não têm noção, né? Aquela cara de, ele vira assim e fala: vocês estão impressionados com isso? Eu vou falar para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra, que vai ser tudo destruído.
Jesus falou isso. Vai ser tudo destruído. Ele estava se referindo ao que Roma ia fazer alguns anos mais para frente. Vai destruir tudo, vocês estão vendo? Ó, não vai ficar nada em pé, vai cair tudo. E os discípulos perguntam: Senhor, fala para nós essas coisas aí, nós queremos aprender. Eu quero aprender como é que são essas coisas, fim dos tempos, fala para nós. E aí Jesus leva eles lá para o Monte das Oliveiras e começa a explicar. E entre um monte de coisa que ele fala que vai acontecer no fim dos tempos, ele fala que um dia o anticristo entraria no templo, que ele já disse que ia ser destruído, ele ia entrar lá no templo e ia causar uma abominação, algo terrível. E ele fala que esse homem, o anticristo, ele iria fazer uma aliança com a nação de Israel. E os judeus, eles iam acreditar que esse homem, esse impostor, ia se passar pelo Messias que eles esperam, até hoje. Jesus falou sobre isso, ele falou: ei, que ninguém vos engane, se vier alguém dizendo eu sou o Cristo, não acredite. Ele está falando para os judeus: vai vir Cristos, vão se levantar Cristos, falsos profetas enganarão a muitos. Mas um dia vai ter um homem que vai entrar no templo, no lugar santo, e vocês vão ver que vocês se enganaram. Jesus falou: vocês vão fazer aliança com esse homem, vocês vão acreditar que ele é o Cristo, que ele é o Messias, mas ele é um impostor. E ele vai mostrar que ele é um mentiroso o dia que ele dentro do templo, ele causar uma abominação. E aí vocês vão ver que eu estava certo. É o que Jesus fala. Eu transliterei tudo o que ele falou. Em outras palavras, o que ele disse é isso. Ele fala: eu venho em nome do meu Pai, fazendo sinais e maravilhas em nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Mas um dia virá um, que ele virá em seu próprio nome, e nesse vocês acreditarão. Ele falou: vocês vão acreditar nesse cara. O anticristo, os judeus vão acreditar. E até hoje eles não acreditam em Jesus. O judeu que acredita em Jesus se converteu e hoje é parte da igreja de Cristo. Amém, queridos? Mas o judeu que não se converteu a Cristo acha que Jesus é um mentiroso. Eles acham que Jesus é o anticristo. Porque eles estão esperando o Cristo verdadeiro. Eles estão falando: Jesus é um mentiroso. E aí? E a vaquinha vermelha? O que acontece? Em 1987... um homem judeu, um rabino judeu que ainda até hoje existe, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui, Nahman Kahane. Ele nasceu em 1937. E em 1987 ele criou algo lá em Jerusalém chamado Instituto do Templo. Isso daí tem site na internet, você pode entrar lá, está tudo em inglês, você vai encontrar informações. E o que esse instituto serve para quê? Porque eles estão financiando a reconstrução desse templo, desde 1987. Esse homem, ele teve uma visão, ele era um rabino, ele ama a Deus, mas ele não conhece a Jesus. E ele teve uma visão que o templo seria reconstruído ainda no período que ele estivesse vivo. E entre algumas coisas que ele sentiu no coração, foi de reconstruir o templo, que Deus ia providenciar o nascimento da vaquinha vermelha nesse período, para que o templo pudesse ser reconstruído e os sacerdotes pudessem ser purificados para começar o serviço da lei de Moisés de novo. Porque acontece o seguinte: hoje, se eu quiser reconstruir o templo lá em Israel, eu posso reconstruir, mas ninguém pode fazer nada. Por quê? Porque não tem a vaquinha vermelha para criar cinzas, para purificar todo mundo e o serviço no templo começar a acontecer. Por causa de Números capítulo 19. Sem essa vaquinha, o templo não serve para nada. E não é só a vaquinha, precisa também da Arca da Aliança. Mas lá no Instituto do Templo, eles já garantiram que ela já foi encontrada, ela está mantida, guardada num lugar secreto, e os homens lá do Instituto do Templo estão esperando. Na década de 70, eles encontraram dentro de umas cavernas lá em Qumran, próximo ao Mar Morto, eles encontraram alguns documentos que os essênios, a seita dos essênios, que viveu mais ou menos na época de Cristo e João Batista, eles guardaram de cerâmica, de barro, dentro de cavernas, eles encontraram. Só que todo mundo fala dos pergaminhos porque eles autenticam as escrituras sagradas. Tem lá cópias do livro de Isaías, tem cópia de livros antigos e históricos, mas eles encontraram um negócio que quase ninguém fala, que existe lá uma placa de chumbo, gravada algumas coisas escritas nessa placa de chumbo. E é um pouco confuso, porque quem escreveu meio como um enigma. Sabe aqueles filmes de mapa do tesouro, que o cara quer deixar registrado, mas ele não quer que seja fácil de ser encontrado? Então eles encontraram lá, gravado num rolo
de chumbo. Você sabe que o chumbo ele entorta fácil. Então fizeram um pergaminho de chumbo. Lá estava escrito que existe numa caverna lá na região, guardado um potinho com o resto da última novilha vermelha que foi queimada. Está guardado. E nesse mapa tem lá a localização exata. E o pessoal do Instituto do Templo diz que eles já estão com isso na mão também. Já encontraram. Então eles têm a Arca da Aliança, eles têm a cinza antiga. Mas a cinza antiga não vale porque eles não têm certeza se é ou não. Você corre o risco de pegar uma cinza de qualquer coisa e fazer o ritual, e aí, segundo eles, não é o que Deus falou. Amém, queridos? Se for uma cinza de fogueira só, não é cinza de novilha, não funciona. Então eles estão esperando, o Instituto do Templo está esperando nascer uma novilha vermelha, desde 1987, ou há 2000 anos, eles estão esperando isso. E uma novilha vermelha não nasce assim, ó. Não é assim. Ainda mais do jeito que está aqui em Números capítulo 19. Então há 3 anos atrás, eles começaram a importar embriões de um tipo de gado chamado Angus. Já ouviu falar o Angus? Todo mundo conheceu o Angus por causa do lanche do McDonald's, né? Que tem o Angus lá. É um gado de uma carne melhor selecionada, uma qualidade melhor saborosa. E eles começaram a importar esses embriões de Angus, da qualidade de mães e pais ruivos. Eles começaram a selecionar em laboratório esse tipo de gene que produza um gado vermelho, ruivo. E eles estão fazendo, através de engenharia genética e cruzamento, em cima de cruzamento, já há alguns anos, inúmeros testes lá em Israel. Inclusive algumas vaquinhas vermelhas já até nasceram em alguns lugares do mundo. Nasceu uma vez, mas era macho, aí não serve. Nasceu uma outra, depois de 2 anos apareceu mancha, eles descartaram. Apareceu uma outra recentemente em 2015, mas morreu antes da hora. E aí vem o motivo de eu estar falando tudo isso. Essa semana, eles anunciaram que finalmente nasceu uma vaquinha vermelha em Jerusalém, lá na criação deles, do jeito que Números 19 exige. Nasceu. Finalmente. No meio judaico, daquele que não é cristão, o meio judaico que não crê em Jesus, que estão esperando o Messias, isso foi uma bomba. Por quê? Porque era só o que faltava para poder reconstruir o templo. A vaquinha nasceu esses dias, se não me engano foi em agosto, está com poucos dias de idade, ela é vermelhinha, até agora não acharam um pelinho diferente nela. Aí você fala, mas eles forçaram o nascimento. Deus não disse que não é, né? Aqui no Números 19, não está dizendo que não é para provocar, é para trazer, traga uma. E eles trouxeram, conseguiram. E a vaquinha está lá, é bonitinha, tem até vídeo na internet, tem foto, bonitinha, está lá. Já sabendo que o destino dela é virar o quê? Cinza. Com 3 anos de idade ela vai ser degolada. Eles vão observar até 3 anos e ver o que acontece. Se ela não apresentar mancha nem nada, eles vão fazer esse ritual, desse jeitinho que está aqui na Bíblia, e eles vão começar a construir o templo. E aí o templo, cada pedra que eles vão colocar no templo, eles vão espargir essa água. Cada elemento, eles já estão terminando de construir as harpas. Parece que já tem 4.000 harpas prontas, nos mesmos moldes bíblicos. Já tem a menorá, que tem 35 quilos de ouro na menorá, que é aquele candelabro com 7. Já está tudo pronto, os projetos, as pedras. Eles só não construíram ainda por quê? Primeiro, tem que estar com a Arca da Aliança, tem que estar com a cinza da novilha vermelha. E tem o maior problema de todos. Lá no lugar onde é para construir o templo, tem uma mesquita muçulmana, islâmica, de Maomé, dedicada a Maomé. Isso é um problemão, né? E, enfim, nós não vamos entrar no mérito disso. A Bíblia diz lá em Obadias que um dia aquele monte vai voltar a ser santo. Vai voltar a ser santo, então subentende-se que o templo do Senhor vai ser reconstruído naquele lugar. Daniel fala sobre a reconstrução do templo, Jesus autentica a reconstrução do templo. Então a reconstrução do templo em Jerusalém é fato bíblico, é profecia bíblica. Mas nasceu a vaquinha, e os judeus estão todos animados. Por quê? Na cabeça deles, essa vaquinha, 2000 anos depois aparece, eles reconstroem o templo, o Messias virá. Cristo virá. Só que eu tenho que entrar na cabeça do judeu. O judeu que não reconhece a Jesus como Senhor, o Cristo ainda não veio.
Eu e você, nós sabemos que Jesus é o Cristo, mas eles não. Por isso que eles o mataram. Jesus para eles não é o Cristo. Eles estão esperando. E eles estão celebrando que o Messias está chegando. Os judeus. Israel vai começar a fervilhar com essa ideia. Você vai começar a ouvir isso para todo lugar. Só que já tem irmão exagerado, crente, que já pôs lá na internet que vai ser o arrebatamento agora não sei que dia. O irmão já liga uma coisa com outra, né? Nós nem sabemos se essa vaquinha vai vingar, no sentido de, são 3 anos de observação para aparecer as manchas. Eu creio que o tempo está tão próximo que deve ser essa mesmo, que vai ser perfeita daqui 3 anos, eles vão sacrificar a vaquinha e talvez daqui 3 anos o templo, se já não estiver começado a ser construído, já vai estar pronto, porque eles são capazes de fazer esse templo em 6 meses. Já tem o projeto, é tudo pré-fabricado, muito rápido. Eles têm até um projeto, um plano B, faz um mini templo para começar os negócios, depois vai aumentando. Faz metade do tamanho e depois conclui. Já tem tudo preparado. Esse Instituto do Templo tem planos e projetos para tudo. Até a forma de guardar as cinzas. Para você ter uma ideia, na época lá da nação de Israel, eles criavam crianças sem o contato natural que as crianças normais tinham. Só para você ter uma ideia, para poderem manusear essas cinzas e a água que eles tiravam. Eles mantinham crianças sendo criadas dentro de um pátio, num lugar separado dentro do templo, e ali tinha escola particular para elas, tinha professores particulares para elas que não entravam em contato, as crianças não podiam abraçar um adulto que viesse de fora. Olha só para você ver como que era isso. Para manter, aquela criança, ela era cuidada ali 10, 15 anos naquele lugar, para no dia que a novilha fosse sacrificada, elas iam lá no tanque de Siloé buscar a água para se misturar com a cinza da novilha. E para elas irem no tanque de Siloé, tinha que colocar em cima de um carro puxado por animais, com uma madeira virgem, a madeira era cortada, era colocada em cima, as crianças iam em cima dessa madeira para não ter o perigo de tocar em nada que indiretamente pudesse ter tocado num cadáver, num osso, em alguma coisa caída pelo chão. Tamanho era o zelo por isso. Isso foi por anos e anos, muitos anos. Só para nós entendermos o zelo de todas essas coisas. A questão da importância para a nação de Israel, da purificação dessas coisas. E agora vai e nasce uma novilha. Agora nasce esse animalzinho que tem o destino de morrer para a purificação do trabalho em Israel. E isso para o povo judeu, queridos, é um sinal. Para eles é como se fosse o cumprimento de uma profecia. Mas isso não é uma profecia. Deus não disse que um dia nasceria uma vaquinha vermelha e viria. Não, ele nunca falou. Ele nunca atrelou uma coisa a outra. É que os judeus estão esperando o nascimento desse animalzinho para que eles possam fazer a purificação do templo que eles querem reconstruir. Mas isso tem se alinhado com o cumprimento das Escrituras, porque Jesus disse que um dia esse templo voltaria a ser reconstruído. E que esse Cristo que eles estão esperando, ele viria e enganaria muitos. E Israel faria uma aliança com ele por 7 anos. Então, se é tudo isso mesmo, se esse animalzinho é o animal que vai dar início à construção do templo, se ela se manter vermelhinha até daqui 3 anos, então nós estamos vendo algumas coisas acontecerem diante dos nossos olhos. Mas não é o nascimento dela que é o importante, é a reconstrução do templo. É eles estarem ansiosos. Eu vi em alguns sites esses sites de como é que é o nome? Tipo Facebook, coisas sociais, é do Facebook. Algumas pessoas lá em Israel já colocando que vem o Messias. O Messias está vindo. E na realidade nós que somos igreja, nós sabemos que a vinda de Jesus é para arrebatar a igreja. É para nos levar embora. Depois que o anticristo assolar a terra por 7 anos, Jesus volta para reinar. Então para nós igreja, nós sabemos que Jesus é o Cristo. Nós sabemos que Jesus é o Messias. Eu não preciso de vaquinha para me dizer alguma coisa. Não, mas os judeus estão muito animados. E algumas pessoas que já querem ligar uma coisa com a outra estão dizendo que nos próximos dias vai ser o arrebatamento e que vai acontecer não sei o que lá, e é o fim do mundo.
né? A Bíblia não está ligando vaquinha vermelha com o fim do mundo, não. Os judeus estão esperando a vaquinha vermelha porque lá em Números diz que eles não podem ter um novo templo se ele não for purificado com as cinzas de uma novilha vermelha, desse jeito. E Deus falou vermelha por quem, queridos? Eu não sei. Eu sei que é para ficar difícil, para não ser algo que seja corriqueiro. Mas, como tudo isso aponta para Cristo, eu vou ser bem breve nos comparativos para nós entendermos. Mas Jesus, por exemplo, Jesus quando ele foi condenado, mas a Bíblia diz que ele foi crucificado fora da cidade. Ele não foi dentro da cidade. Ele foi crucificado no Monte Calvário. E lá no Calvário, lá no Gólgota, era fora. Assim como a novilha tinha que ser levada para fora do arraial e sacrificada lá fora. O que tem mais de impressionante na vida de Cristo para nós é o vermelho, o sangue. E uma novilha vermelha, ela aponta para o sangue. Interessante. Todos os animais que eram oferecidos como sacrifícios e ofertas a Deus, todos eles, você pode ver, eles tinham que ser macho. Todos. Esse é o único caso que Deus fala para trazer uma fêmea. Como se Deus estivesse dizendo, é algo fora do convencional, algo inesperado, algo fora. Então isso aponta para Cristo, algo diferente, o vermelho talvez do sangue dele. Jesus quando ele foi condenado, a Bíblia diz que os homens colocaram sobre ele uma capa de cor avermelhada, e ali eles zombavam de Cristo. Nós não sabemos se essas coisas são assim. Mas nós sabemos o seguinte, essa novilha ela aponta para Cristo. E eu quero mostrar para vocês lá no finalzinho da Bíblia, no livro de Hebreus. Abra comigo lá no livro de Hebreus, lá no finalzinho, um pouquinho antes de Apocalipse. Hebreus capítulo 9. Nós temos que lembrar que o que Israel está esperando é o Messias, é o Cristo prometido, que era Jesus, mas eles não reconheceram. Eles vão fazer uma aliança com um homem que a Bíblia chama de anticristo. Esse homem vai dominar o mundo por 7 anos. Num primeiro momento, a humanidade vai celebrar com alegria esse homem. Ele vai trazer todos os anseios que os humanos querem. Ele vai vir com um discurso político, um discurso social, um discurso de paz, abolindo as religiões, falando que está todo mundo certo, trazendo o ecumenismo, juntando todo mundo numa fé única. Ou essa fé única é uma ausência completa de qualquer fé. E as pessoas vão celebrar isso. Então o que os judeus eles estão entrando numa que eles vão entrar no engano. Essa vaquinha vermelha para eles simboliza que em breve eles vão fazer um acordo com o homem da iniquidade que a Bíblia apresenta para nós. E para nós essa vaquinha diz o quê? Simplesmente que Deus sabe de todas as coisas. E tudo está no controle, que o templo vai ser reconstruído. Talvez muitos de nós veremos esse templo de pé. Existem algumas pessoas que dizem que algo acontece até o ano de 2023. Não sei de onde eles tiraram isso, mas ouviram, talvez, algumas pessoas, os poderosos, falando sobre isso. Colocar esse homem no poder, nós não sabemos. Não tem como fixarmos datas. A única coisa que eu tenho que saber é o seguinte, como que eu estou hoje? Provavelmente todos nós veremos esse templo, pelo menos ser construído. Nós vamos ver algumas coisas acontecer. Olha o que fala lá em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, ele está dizendo que Jesus é o Cristo. Paulo está dizendo, os judeus não creem nisso. Mas vindo Cristo, Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E aí preste bastante atenção no versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha vermelha, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos, o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele está fazendo um comparativo. Se lá Deus ensinou a Moisés que com a cinza de uma novilha
espargida sobre o povo, você purificava o povo, e eles ficavam cerimonialmente limpos, quanto mais o que Jesus fez na cruz. Jesus, na cruz, ele nos purifica de verdade. Então aqui o autor da carta aos Hebreus está mostrando para nós que essa novilha era uma figura de Cristo. E para nós hoje ela não tem importância nenhuma, porque se tomar cuidado, meu irmão, se eu chegar e anunciar aqui em Poá, que daqui 3 anos, quando essa novilha ela for sacrificada, eu vou distribuir um pouquinho da cinza dela aqui, essa igreja aqui não vai caber gente. É ou não é? Ó, eu vou distribuir a cinza da novilha que eu trouxe lá de Israel. Vou misturar um pouquinho. Você traz água que eu vou dar uma pita. Meu irmão, isso aqui vai ter gente se matando para entrar aqui. Se eu vender ingresso, a pessoa paga. Por quê? Porque nós somos assim. Nós somos muito místicos. E aqui em Hebreus ele está falando, olha, isso era uma cinza de uma novilha que funcionou lá atrás. Hoje você tem a Jesus. Nós não precisamos dessas coisas. Isso não tem sentido para nós. O que Jesus fez na cruz resolveu o nosso problema de impureza. Ele está falando aqui, se a cinza de uma novilha, ela esparzida sobre os imundos santifica, quanto mais o que Jesus fez por nós. Para nós isso não tem tanta importância mais, mas nós temos que conhecer a história. Mas o que estão dizendo por aí? Estão dizendo que o fim do mundo chegou, porque nasceu uma vaquinha vermelha. E você que é inteligente, você que conhece a sua Bíblia, você que ama ao Senhor Jesus, você não vai repetir isso. Igual a pessoa que gosta de mandar aquelas bagulhadas que vem em WhatsApp e Facebook. Nem vê nada, manda para frente. Tudo papagaiada, tudo fake, tudo, né? Fake está na moda agora, tudo falso, tudo boato. E a pessoa sai mandando para todo mundo. Meu irmão, não faz isso, você já sabe que essa novilha vermelha não tem nada a ver com o fim do mundo, não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, não tem nada a ver com a vinda de Jesus. Tem a ver sim, os judeus estavam esperando que nascesse uma novilha vermelha em condições para que eles pudessem reconstruir o templo e começarem os sacrifícios diários no templo. Que a Bíblia diz também que depois o anticristo, depois de 3 anos e meio, uma das coisas que ele vai fazer é acabar com o sacrifício no templo. Ele vai fazer isso também. E você que conhece a sua Bíblia, ou você que tem aprendido as Escrituras, você já sabe que é meramente uma vaquinha vermelha que nasceu. É interessante, é muito interessante. Por quê? Porque nós estamos vendo as coisas se cumprindo de acordo com o que diz as Escrituras. Mas o mundo vai acabar? Não, não vai acabar. Agora não, a Bíblia diz que vai. Um dia, sim, depois que Jesus voltar e reinar por 1000 anos. Ainda tem pelo menos 1000 e poucos anos aí de vida na terra. Até Deus destruir tudo e fazer novos céus e nova terra. Mas tem chão ainda, meu irmão. Tem muito chão. Então nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos ao Senhor, nós que somos inteligentes, nós não vamos sair por aí falando que o mundo vai acabar. Amém? É isso, porque é o que está sendo dito, fim do mundo. Ah, agora o Cristo vem. Ah, arrebatou a igreja. Não, não tem nada dessas coisas. A única coisa é que agora os judeus, daqui 3 anos, se essa vaquinha se mantiver vermelhinha do jeito que está, eles vão reconstruir o templo deles. Eles vão começar os sacrifícios diários. E isso se confirma nas Escrituras. Tem sim uma profecia, não da vaquinha, mas do templo, dos sacrifícios, do anticristo. E ver essas coisas se cumprir. Amém, queridos? E eu e você, o que nós temos que fazer com isso? Nós temos que estudar essas coisas, é interessante. Eu posso ver tudo que fala na internet disso? Veja, aprenda, ensina para os outros. Porque às vezes um assunto curioso desse é uma oportunidade para você falar sobre a Bíblia com uma pessoa que não conhece a Bíblia. Conversar sobre profecias chama muita gente que talvez se você quisesse falar de coisas simples da Bíblia, ela não queria falar. Mas profecia, às vezes a pessoa se interessa, porque isso vai começar a sair na mídia. Eles estão exagerando tanto a importância desse bichinho, que eles estão falando que isso vai mudar a sociedade no mundo todo. Os judeus estão falando isso. Não é para tanto. É um negócio simples, até meio corriqueiro, porque ainda não firmou. Não firmou o quê? A vaquinha pode aparecer mancha, pode crescer pelo diferente nela. Enfim, pode não ser. Mas se for, eles vão começar a reconstruir o templo. E se eles começarem a reconstruir o templo, a vinda do anticristo está muito próxima. E a grande tribulação, que são 7 anos, que a humanidade vai passar por poucas e boas, está chegando também. E a vinda de Jesus com isso está mais próxima do que nós imaginamos.
mas não é para amanhã. Não é. Não é para alarde, não é para nós começarmos a falar um monte de coisa. Queridos, o que tem de gente que coloca coisas na internet dizendo que vai acontecer e depois não acontece, aí o canal até some. A pessoa tem que tirar os vídeos, porque disse que ia, deu a palavra dela, falou, vai acontecer, o Senhor me revelou, eu tive um sonho. Aí fala lá o sonho dela e não acontece nada do que a pessoa viu. E nós temos que aprender isso, nós temos que ser firmes. Você tem que crer na Bíblia. Eu creio nas Escrituras, eu creio na vinda do Senhor. Eu creio sim que o anticristo vai se levantar sobre a terra, que ele vai fazer um acordo com a nação de Israel. Eu creio em tudo que a Bíblia diz, tudo. Eu só não sou tolo de ficar acreditando em tudo que falam. Mesmo sendo pastores, mesmo sendo irmãos em Cristo, nós temos que ir para as Escrituras. Então nasceu uma vaquinha vermelha? Nasceu, legal, interessante, vamos ficar de olho nisso, vamos acompanhá-la. Mas o que muda para nós? Só muda o seguinte: Deus, mesmo indiretamente, tem mostrado sinais. O ano passado, antes do dia 23 de setembro, começou a correr que o arrebatamento seria no dia 23 de setembro, lembra? Por quê? Por causa do alinhamento dos planetas, a profecia lá de Apocalipse. Eu fiz uma reunião naquele dia, fiz 2 cultos, só falando disso, mostrei para vocês, está na internet isso daí, você pode ver lá depois. Estamos às vésperas do dia 23 de setembro, de novo, e eles acreditam, tem pessoas falando, por causa dessa novilha vermelha, o arrebatamento é agora, dia 23 de setembro. Pode ser? Pode, mas pode ser hoje, podia ter sido semana passada, e pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 5, como você não sabe, meu irmão? Eu e você, nós temos que estar todos os dias preparados. Porque pode ser no momento em que Jesus falou, assim como vem um ladrão na noite, na hora que nós menos esperarmos, Deus ele vem de encontro, ele vem chamar a sua igreja. Nós sabemos o que é, quando, de que forma. Nós temos que estar prontos, temos que estar prontos. Você tem que estar pronto, eu tenho que estar pronto. Meu coração tem que estar livre de qualquer coisa que me afaste do Senhor. Eu tenho que estar limpo por dentro. Eu tenho que pensar que eu não preciso de alguém jogar uma cinza de uma novilha em cima de mim. Não, eu lembro que o sangue de Jesus na cruz, ele foi derramado por minha causa. E eu creio no poder desse sangue, que esse sangue me purifica de todo pecado. Eu tenho que viver à luz dessa verdade. Que se o Senhor Jesus quiser me buscar hoje, eu estou pronto hoje. Eu não tenho o que temer, eu não tenho medo. Nada me assusta. E eu também não vou ficar empolgado com coisas que ainda não são confirmadas. Nós temos que esperar ainda 3 anos, mas vocês vão achar isso daí em muitos lugares. E aí vocês já sabem um pouco, estudem um pouco mais, vão a fundo. Cuidado com o que eles vão dizer, porque quando você ouve a pessoa afirmando, não, vai ser, vai acontecer. Cuidado. Amém, queridos? Espero que tenha sido instrutivo, porque são partes da Bíblia que muitas vezes nós não falamos. Então nós temos que entender, é algo que Israel está acreditando, que o Cristo o Messias volta, que o fim do mundo está chegando, mas nós que conhecemos as Escrituras, nós já sabemos que as coisas não são assim. Mas isso aumenta a nossa fé, porque a Bíblia diz que o templo em Israel será reconstruído. E o que impedia esse templo de ser reconstruído era a falta de uma novilha vermelha. Se era isso, pelo menos nesse momento, eles têm uma. Então o templo será em breve reconstruído. Amém, queridos? Nós temos que voltar o nosso coração ao Senhor. Nos colocarmos diante dele e pedir, Senhor, fala comigo. Direcione a minha vida. Ajuda-me nos meus caminhos, me ajuda nas minhas decisões. Por quê? Porque nós olhando para essas coisas, nós vemos que as coisas realmente estão próximas. O fim está se aproximando. A vinda de Jesus está cada dia mais próxima de nós. Isso é uma realidade. Nós temos que ter o nosso coração voltado para essas coisas. Amém, meus irmãos?